Ouça agora na RCI, programa Entre Livros. Entrevistas com autores, organizadores e especialistas em livros, com foco no conteúdo da obra. Apresentação, Rosimeire Salles. Olá, você, querido ouvinte da Rádio RCI, que está nos acompanhando aí todos os sábados, né? A gente sempre aqui trazendo uma obra ou várias obras, para a gente ter um conhecimento, um aprofundamento nos conteúdos, né? O foco desse livro são os conteúdos. E hoje, por incrível que pareça, a gente vai falar de obras cujo conteúdo quem produz é o próprio leitor ou a própria pessoa. São os cadernos de campo. Chamados de caderno de campo, mas no âmbito da conscienciologia, a gente chama de caderno de autopesquisa, né? São aquelas publicações onde quem preenche é a própria pessoa. E aí nós temos uma série que já foram publicados pela conscienciologia. O primeiro deles foi esse aqui, ó, o Diário da TENEPS. Ele foi publicado em 1995. Então, esse é o primeiro diário da TENEPS, que depois teve um outro, né? Tem um outro, e ele tem aí umas argumentações aqui iniciais, e tem vários campos para a pessoa ir preenchendo, né? Olha, como que a pessoa está, como é que está a sua fisiologia, a sua psicologia, seu lado parapsíquico, seu mental soma, são várias questões que são colocadas para a pessoa ela ir se autoanalisando, né? De acordo com o ritmo dela e tudo mais. Então, essa é a primeira publicação, mas a gente teve várias, então vou mostrar aqui para vocês algumas, né? Depois veio esse daqui, ó, chama-se Autopesquisa da Consciência, caderno de campo do pesquisador. Também tem o mesmo objetivo, né? Aquele lá era mais focado para TENEPS, esse aqui, temas gerais da Conscienciologia, também tem algumas abordagens conteudísticas e questionamentos para a pessoa responder para ela mesma. Aí nós tivemos, por parte da ICTNEPS, o caderno de campo chamado Dinâmica Parapsíquica, que ele acabou, caderno de registro de experiências, né? Ele acabou se esgotando e não foi mais publicado. A gente tem também um outro chamado Autoparapsiquismo Interassistencial, também da ICTNEPS, caderno de registro de experiências. Também não tem, né? Tem só uma abordagem inicial e páginas em branco para a pessoa preencher. Nós tivemos mais uma outra publicação que não tem tema, ele não tem nome. É um caderno, chama-se Mnemografia, Caderno de Memórias. Ele foi publicado pela IC Consecutivos, né, onde o objetivo é a pessoa registrar suas memórias de vidas passadas, os seus insights, né, as suas experiências com relação a isso. A gente tem um que eu acabei não trazendo aqui, na hora do intervalo eu vou lá pegar. E aí eu mostro para vocês. E hoje nós estamos com dois representantes de dois cadernos de campo, né? O Autovivenciograma é uma publicação da Aracê, e nós estamos hoje aqui com a Ana Seno. Ela que é graduada em Letras, mestre em Linguística. A Ana Seno já esteve aqui com a gente apresentando sobre o seu livro Comunicação Evolutiva e também sobre o glossário, né? Em espanhol, que foi publicado pela Editais. E a gente tem também o Diário da TENEPS Atual, né, que é uma publicação também da ICTNEPS, Caderno do Pesquisador. Esse diário, a gente tem aqui dois representantes, né, que é a Pilar Alegre, ela que é graduada em Psicologia, com especialização em Psicologia Clínica. A gente tem também o Flávio Amado, que é graduado em Engenharia Agrônoma, isso? Engenharia Agrônoma, especialista em georreferenciamento, e ele também já esteve conosco falando da obra Teáticas da TENEPS e falando do Manual da TENEPS. Então, sejam muito bem-vindos, né? Hoje a gente vai ter bastante assunto para falar, porque vocês são representantes de uma série, né, de cadernos de campo já publicados, mas, enfim, cada um tem experiência no âmbito do seu caderno de TENEPS, né? Então, eu queria, primeiramente, que vocês falassem um pouco sobre a questão do registro em si, da importância da pessoa anotar. Afinal, para que anotar? Para que a gente ter uma publicação onde eu tenho que escrever? Eu não tenho um livro pronto
que vem com as ideias do autor, qual a lógica de existir um caderno de campo? Queria que a gente começasse por aí, para depois a gente entrar na especificidade de cada um. Pode ser? Aí fiquem à vontade quem quiser começar. Qual é o anterior? Diga lá, Pilar. Qual, O qual, primeiro, qual foi publicado os mais... primeiro? Bom, É. Daracê foi Foi publicado em 2015. 2015 e o Diário da TENEPS, eu tenho a segunda edição em 2015. Eu não sei se a primeira edição deve ter sido. Não, Também é 2000 2015. os dois são de 2015, então vocês vão ter É. que tirar para o ímpar aí. Ah, estão! Olha, que É bacana! Eu não bem sabia que era o mesmo complementar, ano. né? É bem complementar a autovivência, pesquisa da autovivência e a pesquisa das anotações da TENEPS, né? Não é? Está bem encaixado aí. É. Mas eu queria que vocês falassem um pouco disso, dessa importância do registro, né? E qual a importância de ter caderno de campo? Para que isso? Porque a TENEPS acho que veio um pouco antes do avanço da autovivência. Para a autovivência precisava ter antes o tema, né? Então, acho que a TENEPS foi em 1966, não, nem eu lembro, acho que foi em 66 lançada 66. a técnica, né? Que está nos 700 experimentos que foi mencionada essa técnica. E ela é oriunda dos desdobramentos que foram conhecidos pelos projecionistas ou projeciólogos na, no conhecimento do espiritismo, né? No conhecimento do extrafísico, que foi através da mediunidade, o que nós denominamos parapsiquismo, muito mais coincidente com as experiências que são psíquicas, não é? Elas vêm do nosso cérebro para fazer as rememorações e para fazer as anotações. Agora, a importância da TENEPS é a consciência que o tenepsista vai adquirindo dessa vivência, que vamos ouvir falar em autovivência, que o tenepsista vai adquirindo uma autovivência e esses desdobramentos ou essas experiências se tornam parte da vida assistencial, ou melhor dizendo, da vida interassistencial de qualquer consim que esteja lúcida. Ela aproveita toda essa vivência no seu aprendizado, enriquecimento do seu autoconhecimento, que nós estamos chamando de autopesquisa. Porque esse desenvolvimento ele tem uma abrangência muito grande dentro da multidimensionalidade, em que nós vivemos aqui como consciências intrafísicas, mas estamos conectados com a nossa herança de consciências extrafísicas aqui no planeta, trabalhando para ajudar, através dos livros, através do conhecimento, uma mudança muito maior do que foi iniciada com muito esforço, né? Esse conhecimento foi iniciado com muito esforço e empenho com a conscienciologia, com o propositor, professor Valdo Vieira, e que está destinada, vamos dizer assim, está objetivando que nós alcancemos um planeta pacificador, um planeta muito mais abrangente nessa convivência interdimensional, mas também interassistencial, onde todos podem sorrir como nós estamos sorrindo agora. Bom, feitas as abordagens iniciais, né, Pilar? Obrigada aí pela vamos dizer assim, contextualização do tema, né? E aí, acho que a E a Ana queria falar. importância dessa divulgação. Eu acho importante essa Ai, que bom. divulgação. É. Que Esse as pessoas... programa, sabe, Pilar, o objetivo é esse mesmo. A gente
A gente vê que o autor passa por todo um esforço para publicar, e a gente precisa divulgar as obras, Eu né? tenho Sejam ela assistido quais alguns. forem, mas assim, Mabel, Marina, vários eu já assisti. fazer com que essas informações todas que estão registradas na obra, elas sejam de acesso para o público, né? Então, a gente está aqui todo sábado para isso. Ana, por favor. Então, o caderno de autovivenciograma, a ideia surgiu dentro do grupo de voluntariado, né? A gente tem essa técnica do autovivenciograma que foi criada a partir de 2006. É uma técnica grupal, vamos dizer assim, de construção, né, grupal, e ela visa justamente a gente ter a oportunidade de registrar as nossas autovivências cotidianas, quaisquer que sejam elas, seja no estado de vigília física ordinária, seja no estado projetado. Em ambas situações, é possível aí a pessoa usar esse caderno para fazer o registro dessas vivências. E a ideia é que a pessoa preencha dentro da chapa, né, que tem uma chapa para você preencher os itens, são 3 sessões. A primeira sessão tem 7 itens para serem preenchidos, a segunda tem mais 5 itens, e a terceira é o fichamento, né, onde você põe seus dados pessoais e, principalmente, a data do registro da vivência, que pode não ser a mesma data do acontecimento, do fato ou vivência que você escolheu para registrar. Que você pode escolher uma vivência que você viveu a semana passada, o mês passado, há 10 anos atrás, ou um episódio muito recente, um parafato que você vivenciou no extrafísico, enfim. Qualquer dessas vivências que sejam significativas e que proporcionem a você o crescimento dentro da sua autopesquisa e também o indicador de reciclagem intraconsciencial. Esse é o pulo do gato para você otimizar o uso do caderno do autovivenciograma. É você associar a selecionar as vivências que são marcantes, relevantes, significativas, das quais você pode extrair um conhecimento maior sobre você mesmo, porque a própria técnica ela já pressupõe você encontrar uma hipótese de, eh, de entendimento do porquê aquele fato aconteceu com você. Por quê? Então, aí você vai em busca do aprofundamento, entender, às vezes, sincronicidades, entender percursos, né, que a gente tem na vida, ah, episódios que a gente envolveu ali um emocional mais forte, mais significativo para a gente se entender e se reciclar de algum relacionamento. Enfim, são várias as possibilidades de escolha de vivência que você vai poder fazer para colocar ali no caderno. E ele tem a possibilidade de você ir numerando as páginas. E lá na última, no final do caderno, você pode criar um índice das suas vivências segundo o tema da sua vivência. Porque quando você classifica a sua vivência, você tem uma classificação por especialidade, por tema, por subtemas. Então, isso é possível gerar um índice lá no final, né? E aí facilita depois o uso dele como se fosse um livro mesmo, né? Para você mesmo, né? De registros, você faz manualmente, mas dá para gerar esse facilitador de encontrar uma temática que você registrou, por exemplo, há 2 anos atrás, né? Dependendo do uso que você faz do caderno, você pode acumular aí de 1 ano, vivências de 1 ano, 2 anos, né? Conforme o fôlego aí de cada um de escrever no caderno, né?
Agora, Ana, autovivenciograma. Grama quer dizer avaliação, mensuração, não é isso? E aí eu fiquei pensando, né? Porque a gente tem, desde, sei lá, há quantos séculos, né? Os diários, onde as pessoas registravam as suas experiências, os seus sentimentos, né? Assim, era um espaço onde a pessoa também escrevia. Mas a gente está trazendo isso para um contexto de paradigma consciencial, onde essa vivência ela tem um significado e ela tem um agente gerador de reciclagem intraconsciencial. Eu acho que a gente pode partir por aí, né? Então, eu queria que você falasse um pouco sobre isso. Esse registro, na hora que a pessoa vai preencher, na hora que a pessoa vai falar sobre a sua vivência, não é um relato só de vivência, né? É uma avaliação, Fala um pouquinho, assim, exatamente o que a pessoa faz, como é que ela pega aquele fato e ela transforma isso num autovivenciograma. Aham, boa pergunta. Isso faz aí a gente acrescentar que essa técnica do autovivenciograma ela tem um objetivo técnico-científico, vamos dizer assim, porque não é um registro qualquer, ele tem um formato que já vai indicar um percurso de preenchimento onde o pesquisador ele tem essa oportunidade de avaliar a sua vivência de um modo mais técnico. Então, o autovivenciograma ele foi criado com base na técnica do cosmograma. Assim como o cosmograma é você fazer recortes dos jornais e revistas que são publicadas de todos os fatos do mundo, né, que acontece no planeta inteiro, a ideia do autovivenciograma é você fazer esses recortes da sua vida, do que você viveu e experimentou, mas de um modo técnico. Então, você pinça um acontecimento muito significativo e você aprofunda. E, ao aprofundar, você vai ter, na primeira sessão do registro, você vai simplesmente dizer a descrição do cenário onde ocorreu a vivência. Então, você faz já a localização, o contexto. Qual era o cenário, a data, e se você estava no estado de vigília física ou não, ou projetado. O segundo item é a descrição. E a descrição ela é a mais objetiva possível. É quando você diz o que aconteceu sem sem nenhuma interpretação sua. Você simplesmente relata e descreve. Aí o terceiro item, sim, aí você entra na interpretação e você pode daí dizer tudo o que você pensa a respeito daquele acontecimento, que ideias vieram, como que você interpreta, que associações de ideias você fez, enfim. Aí o quarto item, você vai indicar o aprendizado que você teve daquilo. Porque depois de você ter descrito e interpretado, você vai aprender alguma coisa com isso. E nisso você daí tem como elaborar uma hipótese. Essa hipótese é para você daí buscar uma generalização, vamos dizer assim, do conteúdo que você extraiu da sua vivência. Então, você pode gerar uma frase como hipótese que vai servir depois para outros pesquisadores também, e para você também, numa futura situação ali de vivência similar. Então, essa hipótese vai ter por trás um problema, né, que você já está ali, conforme a sua interpretação, você já identificou algum problema ali que você precisa corrigir, reciclar, ou precisa modificar o seu modo de interpretar e tudo mais. Então, você já cria uma hipótese com essa abordagem. Aí vem a aplicabilidade dessa sua vivência, desse seu aprendizado. E, por fim, uma contextualização teórica, que outras obras aí da conscienciologia
já falaram sobre esse tema que você elegeu ali, que tem a ver com a sua vivência, e aí você faz essa indicação, essa síntese ali de quais são as referências que poderiam estar contidas aí com essa vivência. Então, a parte inicial da técnica, ela já apresenta essa tecnicidade para a gente olhar, fazer uma autopesquisa com mais profundidade, né? Então, a pessoa ela tem mais ou menos um direcionamento, ela tem como se organizar e se orientar na aplicação da obra, né? É isso, né, Ana? Exato. Bom, a gente vai agora chamar os nossos comerciais, um breve intervalo, mas você fique aí, que a gente vai estar falando aqui sobre cadernos de campo, cadernos de autopesquisa conscienciológica. A gente já está voltando. Entre Livros. Apresentação, Rosemary Salles. Voltamos a apresentar programa Entre Livros. Apresentação, Rosemary Salles. Hoje o programa Entre Livros está falando sobre o autovivenciograma e o diário da TENEPS, que são cadernos de campo, né? E eu fiquei de trazer aqui, depois do intervalo, mais uma publicação, que é um caderno de campo chamado Verbete. Na apresentação do caderno, a página do verbete da Enciclopédia da Conscienciologia e a contracapa é o final do verbete da enciclopédia. E aqui a gente tem também abordagens iniciais, né, assim, bem básicas, e espaços para anotações. E a Pilar tem uma raridade que eu queria que você mostrasse. Quem vai estar acompanhando a gente nas redes sociais tem condições. Pilar, pode mostrar a capa aí. Esse diário da TENEPS é uma raridade, né? Foi uma publicação aí que foi na inauguração de um dos laboratórios de autopesquisa do CAEC, não é isso, Pilar? E a Olha, gente tem aí a e a oportunidade de data, mostrar a capa para quem está conseguindo ver a gente aqui pelo vídeo também, não só pelo áudio aqui da rádio. Então, eu queria... Ô, Pilar, você levantou a mão antes do intervalo. Você queria complementar alguma coisa ao que a Ana estava falando? Que aí eu acho que a gente pode entrar um pouquinho no Diário da TENEPS, que eu ia pedir para o Flávio contar um pouquinho essa história aí, como é que surgiu esse diário, como é que ele está estruturado, a gente entrar um pouquinho no diário. este daqui especificamente, né? Isso. Porque se for falar de autovivência, a minha autovivência vem do diário de bordo. Como psicóloga, eu fui autodidata na abordagem transpessoal. E essa abordagem, ela trabalhava com o não era um cosmograma, mas era um cosmodrama. E ao fazer, e era feita a vivência em grupo, e tinha uma metodologia que era de questões em que o participante fazia em relação a vários aspectos do universo, vamos dizer assim. Desde aspectos assim do grupo, que hoje nós chamamos de grupo karma familiar, até o grupo karma planetário, ou um grupo karma da assistência, ou o grupo karma extrafísico, aonde houvesse rapport que era necessário o participante desse grupo se colocar e reconhecer o que era positivo, o que não era. E então eu tinha o caderno que se chamava caderno de bordo. E foi através desse caderno de bordo que eu comecei, nesse período, com a TENEPS. Então, minha TENEPS começou com caderno de Que bordo. bacana. Só que, desde o início, basicamente, sempre tiveram esses períodos, que era antes, durante e após. Em todos esses contextos, aparecia assim, como isso surgiu, como se desenvolveu, e o que que você entende disso depois?
né? E agora, como é que você se sente em relação a essa vivência? Então, esses aspectos, olha, eles foram me ajudando a ter um reconhecimento maior das vivências que eu tive, em que eu pude vivenciar tantos as boas como as más. Mas foi esse desenvolvimento. E aí foram mudando de nome, né? Foram mudando de nome até chegar. Então, neste diário da TENEPES, este aconteceu o seguinte: nós fomos. O Flávio veio logo depois, bem no início da ICTENEPS, da pré-ICTENEPS. Mas nós fomos convidados pelo professor Valdo, o senhor Amaro Krob e a Valquíria Krob e a Pilar Alegre foram convidados a fundarem, a iniciarem esse trabalho com a ICTENEPS. Eu Então, sou era testemunha porque eu estava no dia da mini tertúlia que ele convidou vocês para fundar essa IC. Eu me lembro. não foi na tertúlia, Foi na tertúlia ou foi na mini tertúlia? na mini. Mini tertúlia. Foi na mini tertúlia. Final Foi de na 2013, né, Pilar? em 13 de novembro de 2013. Então, nessa altura, nós já éramos veteranos da TENEPS. Então, quando nós relembramos o nosso começo, a gente não tinha encaminhamento, metodologia, que hoje a gente fala em técnica, cientificidade, quer dizer, estar cada vez mais organizado para refletir melhor sobre essas vivências. Então, a coisa era meio empírica, né, nesse sentido. Mas aí o Amaro é que teve a ideia de fazer o diário, baseado em nossas experiências, assim, de não ter nada no início. E nós precisávamos de recurso financeiro também. Então, ele teve a ideia e depois a gente então se reunia para criar mas você veja que o nosso, se nós abrirmos, ele está bem mais simples. Ele é para iniciante. Não vou dizer que era analfabeto, não éramos analfabetos, mas dá em termos mais simples para os participantes que apareciam, que surgiam. Nós tínhamos notado que muitas pessoas não sabiam, queriam iniciar, bom, nós iniciamos sem manual da TENEPS, né? Depois, aí surgiu o manual, mas a pessoa ali tem muito. Se for contar todos os aspectos que hoje a gente evidenciaria com as especialidades da Conscienciologia, vai ler o manual da TENEPS, você vai pôr especialidade em cada página do manual da TENEPS. Ali está a raiz, né? Então, e as pessoas ficavam perdidas, como fazer. E foi daí que o Amaro teve a ideia do diário, e aí da impressão, de imprimir. Vamos imprimir, porque vai servir como recurso financeiro e vai servir também para essas pessoas que estão iniciando. E com esse objetivo, que eram pessoas que muitas vezes não eram da Conscienciologia, ou conheciam o professor Valdo. Ele que era o conhecido. Não era a projeciologia e conscienciologia. Se conhecia o Chico e o Valdo. Então, quer dizer que as pessoas que apareciam, elas conheciam desdobramento, mediunidade e tal, mas ao dar entrada e fazer esse trabalho, o trabalho de ficar isolado em casa e conectar com os espíritos, com as consciências, né? Era meio dramático, as pessoas às vezes se assustavam, tinham medo. Muito tenepsista, ao iniciar, tinha medo dos espíritos. Como que ele ia fazer tenepes? Bom, mas aí então nos reunimos, fizemos esse trabalho aqui, criamos esse diário da TENEPS, que já tem 4 edições, né, Flávio?
Tá indo agora para a quarta edição. Tem 3 edições e nós agora estamos fazendo a quarta edição. Talvez num formato um pouquinho menorzinho, né? Porque Ah, esse é grandão, né? Ele esse é. fica. Nossa, tem As duas. gente que vem aqui na Epígrafe e compra vários. Compra Isso. vários É, desses juntos, assim que a pessoa vai anotando, sabe? Agora, Flávia, eu queria porque que você falasse um pouquinho. Ah, desculpa, eu cortei você. Pode eu falar. só para terminar, porque assim como você lembrou, nós tivemos pessoas que compravam às vezes de três, porque Isso, ele dá para 3 meses. é, Se a pessoa isso mesmo. quiser. É porque a TENEPS é diária, então não Sim, tem como interromper. é. Ele pode até não escrever nada. Ele vai escrever, não aconteceu nada. Agora, Flávio, a Pilar deu aí um contexto histórico, mas esse diário, essa edição, né, vamos dizer assim, já publicada pela ICTNEPS, né, que é totalmente diferente do primeiro diário da TENEPS que foi publicado, nesses 2 primeiros aí que a gente mostrou, a Pilar mostrou, já é um público conhecido da Conscienciologia, já é um público especificamente tenepsista. Então, eu queria que você falasse um pouco sobre isso e um pouco sobre essa estrutura, né, de como que é esse preenchimento, porque ele é diferente dos outros cadernos de campo, no sentido assim, ele não é só página em branco para a pessoa escrever, não. Também Sim. tem algumas coisas para ela preencher aqui, para ela avaliar. Eu queria que você falasse um pouquinho dessa estrutura. Interessante o bem. Ele tem a primeira parte que ele fala do antes da TENEPS, né? Então já aborda a sepsia dos contatos diários, que é você relembrar as pessoas que você encontrou durante o dia, e exteriorizar as melhores energias para aquelas pessoas que você se desentendeu, ou acha que são necessitadas de assistência, teve alguma rusga, alguma coisa assim. E seu estado fisiológico. Como é que você estava antes de iniciar a TENEPS e também o estado parapsíquico pré-TENEPS, o intraconsciencial também. Como é que você estava psicologicamente antes da TENEPS. Depois, o durante a TENEPS, as suas percepções, e o pós-TENEPS. E ainda depois, quando faz o encerramento do pós-TENEPS, ele abre uma página para reflexões, porque o campo da TENEPS ainda está instalado nesse momento, imediatamente posterior para a TENEPS, e é um momento muito rico para anotação. Ele faz, como a Ana falou, uma sistematização, facilita as anotações, porque tem muitos tenepsistas que pediam uma forma, uma ficha, um modo de registrar experiências na TENEPS para poder levar para a sua própria autopesquisa, né? Então, ele possibilita esse modo. Eu faço anotações da TENEPS desde que iniciei, de várias formas. Então, eu iniciei com um caderno, uma espiral assim. Esse aqui é um caderno que eu tenho de muitos anos de TENEPS, que era um caderninho simples, assim, formato mais de folha. E depois fiz até e-mails eletrônicos. Mas e-mails eletrônicos aumenta o risco de perder alguma anotação, né? Já um caderno desses aqui não é imperdível, né? Não tem como perder. As primeiras 2 edições foram ainda na pré-ICTNEPS, e depois já a terceira edição, que é essa aqui, já foi pela ICTNEPS, né? E agora a quarta a gente quer voltar para um formatinho menor, para um formato livro, para facilitar para os pesquisadores. E esse fichamento a gente colocou inclusive no livro Teáticas da TENEPS. Em 2009 já surgiu no GPC TENEPS de Porto Alegre a ideia de fazer uma folha para o tenepsista registrar suas experiências. Então, no final do livro Teáticas da TENEPS, nós também temos uma parte, um anexo para anotações da TENEPS. Porque a nossa memória nos trai, né? Olha, a Pilar está mostrando. Chamavam de ficha da TENEPS, que era muito similar. Eu tenho anotações aí dos últimos 20 anos de TENEPS, e a maior parte das minhas lembranças não é bem correta. O que vale é o que está anotado ali. A memória, com o passar do tempo, ela acaba distorcendo algumas coisas, datas. E eu estava pensando brevemente assim, de que a maior parte dos artigos que eu escrevi na Conscienciologia,
todos foram oriundos, quase todos oriundos, de anotações em cadernos, em instrumentos de pesquisa, de alguma vivência. Então, depois daquilo ali, a gente bota o mental soma em cima da vivência para tirar o construto teórico que ali tem, né, daquela vivência. Mas a base é a vivência. E se não registrar, aquilo se esvai, né? E às vezes é uma coisinha, são migalhas. Às vezes é uma coisinha pequenininha. E se a gente não valoriza aquela coisinha pequenininha e não coloca no papel, ela passa desapercebida. Então, tem que anotar para depois fazer a pesquisa e ver quais as correlações que aquilo tem, né? Agora, Então, é Flávio, muito... no Diário da TENEPS, uma coisa é a experiência em si na TENEPS. Olha, senti um aparador, acoplou, percebi o consciência assim assado, ou são os fenômenos em si, são as ideias que vêm, então tem o registro do fato e do parafato. Mas dentro do diário, a pessoa, ela vai além do registro em si, que é fidedigno, né, sem interpretação, sem análise, sem, né, desdobramentos disso, ou o diário ele é mais focado no registro em si, para que haja uma, vamos dizer assim, uma coleção de experiências, né? Como é que é? É o Mais registro ou isso digna, né? é análise da experiência? Como que é isso no diário? O primeiro momento é o registro, que a gente chama de tenepsografia, né? Ah, Depois, e esse é o mais fidedigno estilo repórter. sim. E aí o diário vai ajudar você a sistematizar. Ó, tive uma clarividência, tive uma taquicardia, e tem espaço para você colocar a própria percepção de escrita corrida, né? Além de preenchimento ali. Mas o primeiro momento é a grafia. Depois é a tenepsografologia, que é você estudar aquele registro. E com o tempo se faz, o ideal seria de 6 meses, o inventário desses registros, que é a inventariologia, né? O inventário da TENEPS. E dali, então, mas no primeiro momento é simplesmente registrar. E você anota o que você percebeu. Aproveita aquele tempo, o campo no final da TENEP, 5, 10 minutinhos, fica ali quietinho e vai anotando o que você percebeu. Tem tenepsistas que, inclusive, anotam durante. Já aconteceu de ter coisas que eu não fazia, mas já vi de tenepsista de ter, olha, anoto porque essa ideia é importante e depois eu vou acabar perdendo ela. Isso é relativo à fugacidade das lembranças, né? Porque às vezes aquilo que você tem na TENEPS é muito fugaz. Por isso que o bom é que encerrou a TENEPS, você anote, porque senão desaparece depois da memória aquela E aí, então, lembrança, na né? verdade, é o antes, durante e depois, né? É, Então o primeiro momento é o registro. Sim, Ana. Ana, pode falar. eu queria reforçar, isso é uma tendência natural da gente, né? Quando a gente vai descrever alguma coisa que a gente viveu, seja na TENEPS, uma percepção ou para-percepção, da gente misturar um pouquinho, mesmo a gente tendo essa indicação de que é um registro tipo, ao modelo de um repórter, existe assim, às vezes, uma tendência da pessoa já colocar um ingrediente a mais, que é uma interpretação. Então, isso é uma disciplina, é uma autodisciplina a ser desenvolvida. E por isso que é bom esse programa, Rose, porque ele ajuda a gente a dar também essas dicas. Eu acho que isso no caso da TENEPS e no caso do autovivenciograma, a gente reforçar isso, o quanto é importante na autopesquisa, a gente cuidar de ter as anotações, ter os registros mais fidedignos possíveis e também buscando essa isenção, vamos dizer assim, ater-se aos fatos, não colocar alguma interpretação e que já vai misturar ali e vai contaminar ali a possibilidade dele fazer de fato um grande projeto de escrita de artigo, verbete, né, que vai produzir aí uma GESCOM, porque
esse é um problemaço mesmo, né? A gente separar fato da nossa interpretação, né? Porque a gente tem Deixa umas para um segundo tendências momento, né? viciadas, né, das coisas. Mesmo assim, Rose, desconfie, né? Que você vai escrever nós- o fato que você vivenciou. É, isso. pois é, Como é que né? vai isolar, né? Não, Ou mas esse é o grande esforço, pois é. Isso, quando a gente dá a oficina do autovivenciograma, que é muito comum nos cursos dentro da Aracê, a gente proporcionar isso, de dedicar ali 2 horas, mais ou menos, para o exercício da técnica do autovivenciograma. E quando a gente está fazendo, vamos dizer assim, a correção, né, entre aspas, né, ou seja, a leitura e o comentário do registro do autovivenciograma, a gente acaba percebendo isso. E aí a gente ajuda a pessoa a enxugar aquela descrição e aí ficar só com o fato, porque daí a gente vai apontando assim, ó, mas isso você concluiu já, não foi isso que aconteceu? Não, isso daí já é coisa da sua cabeça. Já é o segundo Então, passo, né? volta, põe isso lá no campo da interpretação, porque aí lá você tem a vontade, o espaço para isso. E com isso, o que que acontece? Evita da gente ser a priorista. Esse é o treino, da gente não ter um pré-conceito ou uma pré-opinião sobre o que vivenciou, né? Porque esses fenômenos, né? Muitas vezes dentro da TENEPS a gente tem fenômenos que são significativos, às vezes inéditos para a gente, né? Mas daí a pessoa, às vezes, se embanana ali em descrever de fato o fenômeno para depois interpretar ele, né? O que significa aquilo na vida dela depois. Muito bem, nós estamos então hoje aqui, né, falando do Diário da TENEPS e do Autovivenciograma, que são cadernos de campo, cadernos de autopesquisa, mas a gente vai agora chamar nossos amigos patrocinadores, mas fiquem antenados, nós estaremos de volta daqui a pouquinho. Programa Entre Livros. Apresentação, Osimeire Salles. Voltamos a apresentar Programa Entre Livros. Apresentação, Osimeire Salles. Programa Entre Livros, entrevistando hoje Pilar Alegre, Flávio Amado e Ana Seno. Olha, eu queria saber o seguinte: vocês falaram aí no bloco anterior e eu pensei em 3 desdobramentos, né? Que é, o primeiro é, uma coisa é a gente anotar e outra coisa é a gente estudar, se autoanalisar, se autorrefletir, reciclar a partir daquela experiência, né? Então eu vejo assim, eu vi 3 desdobramentos de um diário, de um caderno de anotação, né? Que é, o primeiro é você pegar aquilo que você viveu, seja na TENEP, seja no seu dia a dia, seja fora do corpo, né? E você dali extrair aprendizados, dali, vamos dizer assim, aumentar o seu nível de compreensão acerca de você mesmo, das suas relações, das suas interações, das suas evoluções em termos de desenvolvimento parapsíquico. Então, é um momento de análise, né? Então, eu vejo esse como um desdobramento. O segundo desdobramento que eu pensei foi, que vocês também falaram aí, foi GESCONS. Você tem ali um banco de dados de experiências que você vai poder usar isso para futuras publicações, seja do seu tema de pesquisa, seja relatos de experiências, né? Seja, enfim, alguma obra autobiográfica. Você tem ali um acervo de experiências que vai poder ser usado para a publicação posterior, né? E outra coisa que eu pensei foi na questão da aplicação do mental soma. E aí
Valdo Vieira é de uma inteligência, né, que eu admiro demais essa personalidade. E eu acho assim fora de série as coisas que ele trouxe para a gente, que é a questão da escrita. No que sentido que eu pensei? Quando a gente tem a experiência, aquela vivência, ela vai trazer algum significado, seja a nível de energossoma, seja a nível de psicossoma, seja a nível de mental soma, né? Mas pode trazer algum tipo de emoção, seja pessoal, seja da consciência que estava sendo atendido na TENET, por exemplo, né? Ou seja, de alguma vivência de reconciliação ou de conflito interpessoal com outra pessoa que você registra lá no seu autovivenciograma. Então, tem aí elementos que, na hora que você senta para escrever, você leva para o mental soma. E você processa aquela informação, e na hora do registro, é um registro a partir do mental soma, daquilo que você viveu, seja por qual veículo, né? Então, eu não sei se vocês concordam comigo que são esses três desdobramentos: e a autopesquisa, a GESCOM e a escrita em si, a aplicação do mental soma. Se vocês pensam em alguma outra coisa, se vocês querem falar a respeito. Nossa, é super importante isso que você fez, uma boa síntese, né, da utilidade desses cadernos ou diários, porque é o embrião, é como se fosse a sementinha da GESCOM, né? Vamos dizer assim. Se você registra ali, atento ao que você está vivendo e para percebendo, e dar valor a isso, que nem o Flávio trouxe, né? Valorizar os mínimos detalhes, mesmo às vezes achando que é insignificante, mas às vezes o que é insignificante vira um enorme tema, né, de autopesquisa, e aí pode gerar aí uma GESCOM com certeza, se usar bem o mental soma. A gente tem vários exemplos, né, pelo menos dentro da Aracê, de pessoas que fizeram registros de autovivenciograma e a partir dele, gerou verbete, gerou artigo e gerou também composição de capítulo dentro de livro. No meu caso mesmo, o meu livro Comunicação Evolutiva, ele teve um dos capítulos inspirado de um autovivenciograma que eu Ai, que fiz, legal! que era para eu estar atenta ao processo da rigidez pensênica na época. Você vê como o autovivenciograma me proporcionou essa reflexão, porque eu registrei uma vivência numa interação em que foi muito conflituosa, vamos dizer assim, ou que não foi assim muito tranquila, e aí eu fui aprofundando, aprofundando, e como autopesquisa é auto, então a gente afasta o que é do outro, né? Você não pensa no que o outro teve de contribuição naquele fato. Você vai ficar focado em você. É o que você precisa compreender, reciclar, pensar mais. Então, isso eu acho que o registro nesses diários, ou mesmo caderno do autovivenciograma, proporciona para a gente, sim, um excelente meio de fazer GESCONs aí. Flávio, Pilar, querem contribuir? A minha contribuição é que eu, a percepção que eu tenho hoje do que é conhecimento, do que é vivência, ela mudou tanto durante a vida que eu fiz até um artigo que está aí para ser aprovado ou não, mas da minha vivência nesta vida, que foi assim, eu fiz assim, que são 4 vidas nesta existência. São 4 vidas numa ressoma crítica. Daí a importância que foi para mim a criação das CTNEPs.
Então, Pilar, a gente tem muita história, né? Cada pessoa é um livro, né? É uma enciclopédia. justamente. E a gente tem essa oportunidade que o Valdo trouxe para a gente de ideia que é a autopesquisa, né? Então, assim, eu também, eu tenho 3 vidas nessa vida. São períodos bem marcantes, reciclagens. Flávio sabe disso, que a gente já deu live lá na ICTNEP, né, Flávio? Sobre o luto e a TENEPS. Então, períodos, assim, de mudanças, ressexes, e aí, a autopesquisa, no sentido de você registrar a sua experiência, ela é muito importante. Por quê? Porque quando passa-se o tempo, a memória falha, igual o Flávio falou. A gente não tem mais a mesma memória, a mesma lembrança, com a mesma fidedignidade, com a mesma até energia da época, porque a gente vai mudando. E na hora que você pega um registro que você lê o que você mesmo escreveu, você fala, puxa, isso fui eu? Nossa, isso aconteceu, eu não lembrava mais. Olha que importante, naquela época eu não valorizava, mas olha que riqueza que eu tenho aqui de experiência. Eu acho que isso é um dos grandes méritos, sabe, desse tipo de publicação, que a gente contou quantas aqui? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 já, né, na Conscienciologia. Esse tipo de publicação favorece a gente, porque uma coisa é a gente ter experiência sem registrar. Outra coisa é você registrar num arquivo, igual o Flávio falou, fica mais fácil você fazer um file, mas pode não ser, pode perder informação, que até você ia lá anotar, você já fugiu da memória, né? Mas quando você tem uma publicação onde está tudo aqui dentro, você tem onde procurar e você tem como resgatar experiências antigas, né? Então, eu acho que isso, assim, sabe, é de uma riqueza, porque a gente É, poderia simplesmente ir, vão reciclando, ok, a gente vai reciclando sem anotar, mas a anotação, ela traz uma revivência, né, de memória, não só mas da energia do momento que a gente passou, né? Aí eu não é sei que se na infância eu não sabia registrar. não, mas então, mas isso, Valdo, Nem na ajudou minha a gente. Isso, adolescência. O nisso que o eu Valdo anotava ajudou na a gente. adolescência era coisa que não. Não, assim, eu vejo assim, Mas, nisso, quando o Valdo coloca a ideia da autopesquisa com registro, anotem, e anotem, cadê o notebook? sim, Eu lembro quando eu fui morar no Rio, a nossa, o que ele importância, cobrava né? da gente, cadê o notebook, pessoal? Por quê? Para ir lá no curso e anotar tudo, porque senão entra a informação, sai a informação e acabou. É o registro, cadê o registro? Cadê a anotação? Então, isso é um legado que ele deixa para a gente que eu acho seríssimo Exemplo, né? disso, não é? E esse tipo de publicação favorece isso, porque aí você tem uma sistematização, você tem uma metodologia, você tem uma forma, uma fórmula ou uma chapa que você pode aplicar e aí fica mais fácil você analisar o fato em si, né? Mas eu estou falando de... Não, mas Não, eu só mas ia acrescentar que muitos casos, muitas coisas foi relembrada da infância, da adolescência, e até detectado, como falou a Ana, que ela tem um outro significado. Não era aquele que eu tive na ocasião, É. A gente vai sabe? reciclando e a gente vai evoluindo. Não é Quando a mais a gente lê culpa do outro. uma anotação nossa antiga, a gente fala, nossa, eu pensava desse jeito, É, não é mais é, a... a gente se surpreende, né? não é? E outra, esses cadernos, esses registros, eles são tão importantes e eles facilitam também nesse formato que foi proposto, né? Tanto os vários modelos aí do Diário da essas TENEPS, e planilhas, agora com né? a nova proposta aí menor, né, que o Flávio comentou, são excelentes. E o nosso é de brochura, né? E que Isso. é fácil de você colocar na estante, de você armazenar. Você pode colocar depois uma numeração, ou 1, ou 2, 3, 4, ou então por ano, por período, registros de tal ano a tal ano. E você organiza melhor o seu acervo, vamos dizer assim, né? E isso facilita também a consulta,
né? Já que o próprio caderno do autovivenciograma pode ser feito um índice no final, isso facilita. Você pega lá o volume, vai lá no final, autovivenciograma que eu falei de tal projeção que eu tive assim assado, está aqui, é essa, e você encontra ela fácil. Isso é muito interessante, muito prático, né? E a importância disso dentro da nossa vida é a gente estar ampliando a nossa cognição. Eu não sei se já aconteceu isso com vocês, quando vocês registram, você já puxa da memória não só a vivência, porque você rememora o que você viveu para descrever. Nesse movimento, você rememora várias coisas ao mesmo tempo, o contexto, e aquilo já vai te dando novos insights, além daquele momento da vivência. Isso é que é o rico. E aí você vai fazendo um aumento, uma ampliação. Por Da isso que o cognição, registro, né? ele é fundamental, né? Eu lembro que eu perguntei no ECP2 para o IPCOM como é que a gente poderia melhorar os nossos escritos sobre TENEPS. E a Consciex respondeu que era colocar o mental soma em cima das nossas vivências na TENEPS. E eu lembrei também, agora a Ana falando, da questão do tenepsólogo, que é aquele que estuda a TENEPS. Então, na medida que você faz o seu registro, que você estuda, você vai colaborar também com a consolidação de uma ciência, que é a tenepsologia. Uhum. Então, e muitos Excelente. tenepsistas não anotam. Essa é uma realidade. Tem muito tenepsista que ainda não pegou, não caiu a ficha, não pegou o hábito de fazer. E eu lembrei também da tarefa da escrita pessoal que cada um de nós tem, né? Então, de separar um tempo para pegar esses registros, para escrever, então, junto com os próprios amparadores, né? Agora eu queria que vocês falassem assim, pessoalmente, se tem alguma experiência marcante ou curiosa, que foi muito extrapolacionismo, que chamou muita atenção, assim, dos registros de vocês, nesses cadernos aqui de anotações. É. Eu poderia começar brevemente com um registro que eu fiz seguindo essa técnica, né, do autovivenciograma, dentro do laboratório Serenário. Ah, que É uma maravilha. experiência única, foi para mim, né? Porque o Não tem que ir experimento lá, no né? laboratório Serenário ele é de 72 horas, 3 dias. E lá você pode ficar muito à vontade, né? Super ambiente otimizado, confortável. E, e aí as horas que a gente passa para ler, para escrever, para pensar, para trabalhar as energias, é muito focado. Então, eu tive uma vivência na poltrona que fica no quarto, né? E aquilo foi marcante para mim, porque foi um estado de serenidade, assim, de tranquilidade muito fora da curva, vamos dizer assim, muito diferente que eu não tinha sentido. E aí eu fui, depois que passou aquele período que eu estava lá na poltrona, eu fui até o escritório, a bancada, e fui registrar. E aí me veio o insight, registra no formato de autovivenciograma. E aí eu coloquei. E o que que aquilo me proporcionou? A compreensão de que esse estado de tranquilidade, de acalmia, pacificação, ele é possível ser alcançado pela nossa vontade. E eu achei aquilo, assim, parece óbvio, né? Não parece óbvio? Mas ali ele teve um significado tão importante, porque eu falei assim, eu tenho que arrumar um jeito de eu, no meu cotidiano, lembrar disso, lembrar disso, para que eu consiga voltar a acessar aquele holopensene, aquela pacificação. E isso, para mim, foi assim. E o autovivenciograma ele vai num crescendo a ponto ali de eu concluir que o grande aprendizado, né,
foi experimentar alguma centelha de serenismo, né? Nossa, que Para máximo. a gente entender como que é esse padrão, né? É Flávia, bem... quer contar uma experiência para gente, Flávia? Duas coisas que acabaram virando capítulo do livro da Teáticas. Uma é a influência da TENEPS na Dessoma, então Olha, de ter experiência de auxílio na Dessoma na TENEPS e depois se confirmar. E o outro é de pré-cognições na TENEPS, também de ter algumas coisas anotadas que depois vieram se confirmar. Esse tipo de coisa, se não tiver o registro, você não tem como fazer a relação. Você tem que ter o registro com a data certinha para ver depois se aquilo se confirmou ou não, né? Então, tem Pilar, essas conta duas. uma experiência aí de registro no Diário da TENEP. Olha, é Das que muitas. das muitas, porque eu tenho uma variedade muito grande de experiências, né? E tenho até experiência assim jocosa. Por exemplo, foi durante a pandemia. Durante a pandemia, estou lá na Teneps, né? E de repente eu voando com a poltrona. Então, vou lidando com a poltrona e não tinha breque, não tinha acelerador, não, não sabia o que fazer. Então, mas essa é uma delas, essa é uma delas. Já tive outras também, assim, que são engraçadas, mas também tive sérias. Eu tive uma muito séria, mas foi na dinâmica da TENEPS. Eu tive um momento em que era como se eu estivesse, eu olhando para baixo, eu percebi que eu estava em cima, mas é aquilo que a Ana falou. Você descreve o que você está percebendo. Então, descrever que eu olhava de cima e viam que tinham 4 coisas se mexendo embaixo. Eu dizia, mas o que que é isso? O que que está mexendo aí? Eu sei que eu, quando assentei, isso demorou um pouquinho, mas não foi muito demorado, não, mas um pouco. Fiquei naquele estado. Quando eu volto, eu tentei colocar na dinâmica, ficaram todos me olhando, não sabiam dizer o que que era, né? E por uma sincronicidade, aconteceu um círculo mental somático dias depois, que era deslocamento consciencial. olha que Que máximo. interessante. Muito. Muito E bom. aí, e aí foi que eu, pelo debate, um falava uma coisa, outro falava outra, o que poderia ser, é que eu pude entender e raciocinar sobre o fenômeno em si, o parafenômeno, né? Que era um deslocamento que era possível, Uhum. porque eu não estava, acho que, aceitando para mim que era possível deslocar minha Ou consciência seja, a dos gente pode veículos. concluir também que outro desdobramento é geração de verpons, né? A gente pode ter um extrapolacionismo ou algo tão diferente que aquilo vai gerar uma verpon, vai um neologismo de uma experiência. Então, olha, mais um desdobramento. Gente, olha, o tema de hoje foi muito bacana, muito enriquecedor, né? Eu acho que, assim, espero que tenha servido de motivador para as pessoas aplicarem os cadernos de campo que a gente tem disponíveis aí na CCCI. Então, eu agradeço já, né, ao Flávio Amado, Ana Seno, Pilar Alegre, por ter assim dividido com a gente essa experiência toda. Agradecer também a você que esteve aí acompanhando com a gente e sábado que vem estaremos de novo aqui. Tchau, tchau, pessoal. Tchau, pessoal. Tchau. Você acabou de ouvir o programa Entre Livros com Rosemary Salles, aqui na RCI.